Fala pessoal, boa noite! Sejam bem-vindos. Hoje, dia 30 de abril de 2020, quinta-feira, nossa live super especial direcionada para vocês, mulheres que estão tentando engravidar, mulheres que querem saber mais sobre a fertilidade, casais que estão buscando aí uma gestação e querem mais informações. Sejam muito bem-vindos. Andréia, Elivânia, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Muito legal ter vocês aqui. Hoje o tema da nossa live vai ser bem polêmico, um tema que é super importante. Eu já estava querendo fazer essa live tem um tempo e sabe quando você fica lá pensando na ideia e falando, será que eu falo disso? Será que eu não falo? E aí eu decidi hoje falar porque eu acho que é super importante. Boa noite, Wellington. Sejam todos muito bem-vindos. Estou muito feliz de ter vocês aqui e eu tenho certeza que vocês vão aproveitar muito o conteúdo de hoje. O conteúdo de hoje foi muito inspirado com diversas perguntas que eu recebi nessas 2 últimas semanas. Muitas pessoas me mandaram mensagem porque ao longo de todo esse tempo surgiram alguns questionamentos em relação a um tema muito frequente e um tema que, na verdade, várias vezes eu já vim aqui na live e falei. Falei, olha, as coisas são desse jeito. E aí algumas pessoas fizeram até lives e conteúdos e vídeos questionando isso. Falando, olha, aquilo que os médicos falam não é verdade. Não é bem desse jeito. E aí muita gente veio me mandar mensagem, nossa, doutor, você sempre fala isso, mas tem outras pessoas falando diferente. E por isso que eu decidi fazer essa live, porque é um tema tão importante e é um tema que realmente pode impactar na chance de gravidez, pode alterar os planos de uma pessoa, de uma mulher, pode mudar muito as coisas, a forma com que você pensa. Então é por isso que eu fiz essa live de hoje. O tema da nossa live, eu vou tentar responder a pergunta, será que é possível aumentar a reserva ovariana? Será que é possível aumentar o número de óvulos que uma mulher tem? Eu fiz até um questionário lá no meu Stories hoje e fiz essa pergunta. É possível aumentar a reserva ovariana? E mais ou menos, um pouquinho antes de entrar na live eu abri para ver, mais ou menos 25% das pessoas respondeu que sim, que é possível aumentar, e 75% colocou que não. Não é possível aumentar a reserva ovariana da mulher. Então, pensando em tentar responder essa pergunta, a gente vai fazer essa live hoje, tá? Aqui tem um aviãozinho, não sei se vocês sabem, esse aviãozinho aqui você pode convidar alguém para participar dessa live, você pode mandar esse conteúdo para alguém, então eu peço que você agora faça isso, agora que eu vou começar a explicar, entrar no conteúdo, e no final a gente vai tirar todas as dúvidas, mas eu peço que agora você me ajude a espalhar essa mensagem, como eu falei. Muitas pessoas têm essa dúvida, pelo menos 25% dos meus seguidores responderam que não, 75% respondeu que sim. Então a gente vai esclarecer agora como que nós interpretamos esse assunto, como que nós entendemos esse assunto e por que ele é tão importante. Então, vamos lá. É o seguinte, tem um conceito que eu já falei várias vezes, mas que é super importante, que é o seguinte. Toda mulher, ela, teoricamente, ela nasce com um número de óvulos e vai gastando ao longo da vida. Diferente do homem, em que nós vamos renovando o nosso estoque de espermatozoides. A mulher não. A mulher nasce com estoque e vai gastando todo mês. Todo o tempo ela está gastando. Mesmo quando está usando anticoncepcional, mesmo quando está grávida, mesmo antes da primeira menstruação, teoricamente a mulher já perde parte dos óvulos. Só para vocês terem ideia, o ápice, o número de óvulos máximo que a mulher tem é quando você estava na barriga da sua mãe, mais ou menos entre o 4º e o 5º mês de gravidez, em que você atingiu o pico de 4 a 5 milhões de óvulos. No momento que você nasceu, que a mulher nasce, isso já cai para 1 a 2 milhões. Ou seja, quase metade dos óvulos você perde entre a 20ª semana de gravidez até o nascimento. E a mulher vem perdendo ao longo da vida. Chega na vida reprodutiva, ela tem algumas centenas de milhares de óvulos.
e vai perdendo consecutivamente. Teoricamente, a partir dos 37, 38 anos, essa reserva começa a cair ainda mais. A reserva vai caindo de forma acelerada a partir dessa idade, até o momento em que, teoricamente, se esgotam os óvulos, que é o momento em que a mulher entra na menopausa, em que, teoricamente, teria 0 óvulos. A verdade, e para vocês que já são pessoas que me acompanham aqui, e acho que já estão entendendo um pouquinho mais, a verdade é que no momento da menopausa não é que está 0. Ainda tem alguns folículos lá. Tem gente que acha que até teria perto de 1000 folículos. O problema é que eles estão lá num estágio que não consegue ovular. Ele fica lá paradinho. Então a mulher não consegue recrutar esse folículo. Esse é um conceito que nós, na medicina reprodutiva, sempre se acreditou. Isso é como se fosse um dogma. E hoje nós entendemos que é assim, que o tempo inteiro você vai tendo perda. Roberto perguntou, quando está tomando anticoncepcional, ainda assim está gastando os óvulos? Sim, ainda assim está gastando os óvulos. Não existe nenhum remédio que pare esse processo ou que desacelere esse processo. Seria muito bom, né? A mulher falar, eu não quero engravidar agora, então eu vou tomar um remédio para tentar segurar os meus óvulos no ovário, e aí vai passando o tempo e realmente eu consigo preservar. Ótimo. Tem situações em que, teoricamente, você poderia fazer isso em outras áreas da medicina? Talvez sim, mas na questão dos óvulos isso não é possível. Tá? Além da quantidade de óvulos, existe também uma perda da qualidade dos óvulos. Então as duas coisas vão caindo, teoricamente juntas. Existem alguns exames que nós avaliamos a quantidade, mas em relação à qualidade a gente não tem nenhum exame. Então falando dos exames da quantidade de óvulos, existem vários. Me manda aqui no chat se vocês conhecem algum exame que avalia a quantidade de óvulos. Eu quero saber se vocês já escutaram sobre esses exames, se vocês já fizeram esses exames, que são exames que avaliam a reserva ovariana. Alguém já fez algum exame? Manda aqui para mim no chat. Ou se você não fez nenhum exame e não sabe, manda aqui, ó, não sei. Quero saber, isso é importante para a gente continuar as nossas explicações. Isso aqui vai ser super importante para entender melhor essa questão da reserva ovariana. Então, o pessoal mandando aqui, ó, não sei. Vamos ver se vocês... Ó, hormônio antimileriano é um exame. Muita gente mandando que não sabe, as pessoas respondendo hormônio antimileriano. Então, legal. Então, o principal aqui que estão respondendo é hormônio antimileriano. Então eu vou explicar quais são os exames que existem. Hoje nós temos basicamente 3 formas de avaliar. Ó, a Laís mandou controle de ovulação. Ótimo. Então hoje nós temos 3 exames para avaliar a reserva ovariana. Um exame chamado hormônio antimileriano. Um segundo exame que é o FSH, que é uma dosagem hormonal. E uma terceira forma de se fazer isso, que é uma contagem de folículos antrais. Eu já vou explicar tudo em relação a isso, mas como eu falei, todos esses exames avaliam a quantidade de óvulos. A qualidade dos óvulos não tem nenhum exame que consegue avaliar. Tudo bem? Então, antes de explicar sobre os exames, eu queria explicar um conceito para vocês que eu até preparei aqui atrás na lousa, e isso aqui tem que ficar muito claro. Se vocês entenderem isso, vocês vão entender a live inteira. Vocês vão conseguir responder a pergunta que eu fiz no começo, que é, será que é possível aumentar a reserva ovariana? Será que a gente consegue aumentar a quantidade de óvulos que uma mulher tem? Então vamos lá, deixa eu trazer aqui para vocês. E eu espero que vocês consigam ver. Deixa eu tentar fazer uma coisa. Eu vou só desativar os comentários só um pouquinho para vocês conseguirem ver e depois eu já volto com os comentários. Então, vamos lá. Os folículos, que são... Folículo é como se fosse a casa do óvulo. Os folículos, eles todos estão em um estágio. Mais ou menos 90% dos seus folículos estão todos no mesmo estágio, que é esse estágio aqui. Está tudo bem pequenininho. Se vocês olharem, é uma bolinha bem pequena. Isso aqui seria o folículo primordial. O folículo primordial é uma camada de células que está circulando o óvulo. Mais de 90% dos seus óvulos estão aqui, ó, nesse estágio. Por aqui mais pro lado. Então, mais de 90% dos seus óvulos estão aqui, nesse estágio. Esse estágio, ele é microscópico. Não dá para ver,
Ah, e ultrassom? Não vê. Ressonância? Não vê. Como que é a forma que a gente conseguiria ver isso? Eu precisaria tirar um pedaço do ovário, cortar esse ovário em pedacinhos bem pequenininhos e olhar no microscópio. Aí eu conseguiria avaliar a reserva de óvulos. Só assim, teoricamente, eu conseguiria fazer essa avaliação. Exame de sangue não detecta essa parte. E qual que é o grande problema? O grande problema é que mais de 90% dos seus óvulos estão aqui, nesse estágio, que a gente não consegue detectar. Tudo bem? De todos esses que estão aqui, por algum motivo, um grupo deles é selecionado e o corpo fala, começa a crescer. A gente não sabe exatamente por que isso acontece. Qual que é o estalo que faz o folículo acordar e começar a crescer. Mas o fato é que um grupo desses folículos começa a se desenvolver e vai desenvolvendo e chega no folículo primordial, ele passa para o folículo primário, e o folículo primário cresce mais um pouquinho e vira folículo secundário, e ele vai crescendo. Para a gente simplificar, existem teoricamente 10 estágios que o folículo cresce até a ovulação. Para simplificar, eu vou dividir aqui em 4 estágios, só para ficar mais simples a explicação. Então, assim que ele acorda, vamos chamar assim, o folículo acorda, ele começa a crescer. E aí ele vem para esse estágio aqui, que seria o estágio de desenvolvimento inicial. O que acontece? Alguns deles continuam crescendo, os outros perdem. Eles morrem. E esses que crescem continuam nesse desenvolvimento, que seria uma segunda etapa de desenvolvimento, que é quando a gente faz ultrassom e a gente consegue detectar. Aqui ele já tem um tamanho um pouco maior, já tem mais de 2, 9 milímetros. Então a gente chega nesse segundo estágio de crescimento, e aí nesse segundo estágio de crescimento, um deles é selecionado, cresce e ovula, e aqui vai sair o óvulo. Todo mês acontece esse processo, tem vários, um deles é selecionado, cresce e ovula. Aqui é uma bolinha que rompeu, meus dotes artísticos. Então, a ovulação é isso. O que acontece? De todos esses que estão nesse estágio, só um cresce. Ou seja, os outros, a mulher perde. Então, tem vários que ela perde. Então, vamos imaginar que aqui tem 10 nesse estágio aqui. Um deles ovula, 9 perde. E todo mês esse processo vai acontecendo. Então, o tempo inteiro, a gente tem aqui os folículos primordiais, que vão sendo selecionados, eles vão crescendo até a ovulação. Esse processo todo demora mais ou menos 3 meses, do momento que ele sai daqui até chegar aqui em cima. Tudo bem? Isso vai acontecer todo mês. Eu vou ativar o comentário de novo para vocês mandarem. Então, todo mês acontece esse processo. O folículo começa nesse estágio pequenininho, vai crescendo, uma parte perde, morre, outra parte continua crescendo. Uma parte morre, outra parte continua crescendo até a ovulação. Como eu falei para vocês, a maior parte dos folículos está nesse estágio. A maior parte está aqui. Então, se eu quisesse falar assim, eu quero saber exatamente quantos óvulos existem no ovário da mulher, a melhor forma de avaliar isso seria contando aqui. Só que a gente não consegue. Então, a tecnologia, a medicina, foi tentar utilizar outros parâmetros. Ó, vamos ver aqui, a Flávia perguntou. Quando perde, ele sai na menstruação? Na verdade, ele é tão microscópico que você nem vê ele saindo. Ele simplesmente degenera. Às vezes o corpo pode absorver, você não percebe, tá bom? Então, todo mês vai acontecendo esse processo. Esses folículos aqui, que eles estão próximos dos folículos primordiais, mas eles ainda não são a maior parte dos seus folículos. Existe um exame que consegue avaliar os folículos nesse estágio, que é o hormônio antimileriano. Tá? Igual muitas de vocês falaram. Então, agora que eu percebi que fica invertido. Desculpa. Esse aqui é o hormônio antimileriano. Deixa eu escrever de novo. Não me abandonem, fiquem aqui comigo. Então aqui é o hormônio antimileriano. Então quando você faz a dosagem no sangue de hormônio antimileriano, você está avaliando os folículos primordiais? Não. Você está avaliando os folículos primários, os folículos secundários iniciais. Ele reflete toda a sua reserva ovariana? Não.
Ele é uma medida indireta da reserva de óvulos. Tudo bem? Aí vai passando, e aí você vem aqui para esse estágio, que seria uma segunda etapa do estágio. Nessa segunda etapa do estágio, esse aqui, a gente já consegue ver no ultrassom. Ele tem de 2 a 9 milímetros nesse estágio. Então, quando o médico fala assim, eu fiz ultrassom e eu contei que tinham 10 folículos. Quando o médico fala isso, ele está contando esse estágio aqui. Então, quando eu faço ultrassom numa paciente minha, e esse ultrassom em geral é feito no início do ciclo menstrual, e eu falo, você tem 10 folículos, você tem 5 folículos, você tem 20 folículos. Isso significa que tem 20 óvulos no ovário da mulher? Não. Tem milhares que estão aqui nesse estágio. Só que só uma parte consegue chegar aqui. E é essa parte que eu vejo no ultrassom. Tudo bem? Então, de novo, o ultrassom é uma medida que vê os folículos totais? Não. Ele é uma medida indireta da sua reserva ovariana. E tem um terceiro exame, que é o FSH. O FSH é o hormônio que o cérebro manda para o ovário funcionar. Ele seria como se fosse o combustível do ovário. E aí o que nós entendemos? Quando o FSH está alto, é que o cérebro está mandando muita informação para o ovário funcionar. Ele precisa gastar muita energia, precisa mandar muita gasolina. Isso significa o quê? Que o ovário não está trabalhando bem. Ele está precisando de muita força para conseguir produzir o óvulo. Então, quanto maior o FSH, pior é a reserva de óvulos. Quando a gente avalia o hormônio antimileriano, aqui, o hormônio antimileriano é produzido por esses folículos. Teoricamente, quanto maior esse número de folículos, maior esse número de folículos. Então é uma medida indireta. Quanto maior o antimileriano, melhor a reserva ovariana. Quanto maior o FSH, pior é a reserva ovariana. E o ultrassom também. O ultrassom a gente conta. Então quanto mais folículos tem nesse estágio, melhor é a reserva ovariana. Quanto mais baixo o número de folículos na contagem, pior é a reserva de óvulos da mulher. Faz sentido isso? Deu para entender isso? Então, esses são basicamente os 3 exames. Então, um conceito que eu vou responder todas as perguntas no final, tá bom? Um conceito aqui que é super importante é que nenhum exame consegue contar quantos folículos tem no ovário. Nenhum exame consegue ver aqui o maior número de folículos primordiais. Nenhum, 0. Todos são medidas indiretas. Todas as dosagens, hormônio antimileriano, medida indireta, ultrassom, medida indireta, todas são medidas indiretas. Então, quando eu pego um exame de uma paciente e falo, você tem uma baixa reserva de óvulos, por exemplo, o antimileriano está baixo, a contagem de folículos está baixa, o que isso significa? Que alguma dessas medidas está baixa. E, teoricamente, se essa medida está baixa, isso significa que aqui está baixo. Se essa medida está baixa, isso significa que aqui está baixo. Agora, eu tenho certeza disso? Eu posso afirmar com 100% de certeza, olha, se aqui tem pouco folículo, eu tenho certeza que aqui tem pouco folículo? Não, eu não posso afirmar isso com certeza. E como eu falei para vocês, tem uma parte que cresce e uma parte que perde. Por que perde? A gente não sabe direito. A medicina não sabe. Nós não temos esse conhecimento hoje. Nós não temos certeza por que acontece essa perda. De todos esses que crescem, só um vai ser selecionado. Os outros você vai perder. O FSH, eu ter um FSH alto, significa que aqui tem poucos folículos? Também não. Eu não sei. Teoricamente, sim. Porém, a gente já sabe que existem algumas situações que, por exemplo, a perda dos óvulos nessa fase pode ser muito grande. A perda dos óvulos nessa fase pode ser muito grande. Durante todo esse caminho, como eu falei para vocês, aqui são 10 etapas, eu simplifiquei em 4 etapas, mas tem 10 etapas, então teoricamente você está perdendo folículo em todas as etapas. Todo mês que vai passando, você vai perdendo um monte. Tem até uma conta que fala para cada óvulo que a mulher consegue soltar, ovular, ela perde mais ou menos 100. Então a cada um que sai, 100 ela perde. Isso é uma estimativa, a gente não tem certeza. Para vocês terem ideia, esse estudo aqui que avaliou isso, que desenvolveu isso, é de 1986 e até hoje ninguém conseguiu contestar esse estudo, mas tudo isso tem bastante parte teórica. Tem muita coisa que a gente ainda não sabe.
Então, quando você fala assim, é possível aumentar o hormônio antimileriano? Teoricamente, a gente pensaria que não. Por quê? Se aqui está sempre diminuindo, todo mês que vai passando, é um pouquinho menos de folículo que vai vindo. Se tem um pouquinho menos aqui, tem um pouquinho menos aqui. Se tem um pouquinho menos aqui, tem um pouquinho menos aqui. E vai sempre diminuindo. O tempo inteiro vai diminuindo. Porém, será que de alguma forma nós conseguiríamos fazer com que, por exemplo, essa perda não fosse tão grande? Talvez. Será que tem alguma medicação que pode influenciar nessa contagem, nessa dosagem de hormônio antimileriano? Sim. O anticoncepcional, por exemplo, ele vai falsear o exame. Então você pode estar usando o anticoncepcional, você está tomando lá direitinho, está tudo certo, fazendo tudo igual o seu médico falou. A dosagem de antimileriano vem baixo, mas na verdade a sua reserva de óvulos está boa. O anticoncepcional está prejudicando a reserva? Não. Ele não está influenciando aqui, esses pequenininhos. Ele não está influenciando. Mas ele está influenciando essa dosagem. Então quando uma mulher fala assim, eu tomava anticoncepcional, estava prejudicando a minha reserva de óvulos. Aí eu parei o anticoncepcional, meu antimileriano subiu e melhorou a minha reserva de óvulos. Isso aconteceu? Não. Aumentou esse número aqui embaixo? Não. O que acontece é que o exame teve uma alteração por causa do anticoncepcional. Mas o número aqui não mudou. Então quando uma pessoa fala assim, porque eu consegui uma contagem de folículos maior, quando eu consegui um antimileriano maior, isso significa que aumentaram os folículos aqui? Não, não significa. A reserva de óvulos aumentou? Não. O que aumentou? As medidas indiretas da reserva ovariana. Vou repetir isso aqui porque isso é o ponto-chave da live. Quando alguém, por exemplo, como eu já vi o paciente me trazendo exame, eu já vi o exame, estava tomando anticoncepcional, dosou um antimileriano, veio 1. Parou o anticoncepcional, dosou de novo, veio 2. O anticoncepcional prejudicou a reserva de óvulos? Não, não é isso. O que acontece? O número que tem aqui de folículos primordiais, o número total de óvulos não mudou. O que mudou? A medida indireta. A contagem pode mudar. Isso pode mudar? Sim, pode mudar. A gente consegue ter contagens diferentes em meses diferentes? Sim. Eu já tive paciente nessa situação? Sim. Já tive uma paciente que uma vez eu fiz ultrassom, tinha 3, fizemos algumas coisas, mudou para 8. Mais do que dobrou, quase triplicou a contagem de óvulos dessa mulher. Eu consegui aumentar a reserva ovariana dela? Não. Eu aumentei a contagem de folículos. Eu aumentei a medida indireta dos óvulos. Tá? Então, assim, respondendo à pergunta inicial da live, é possível aumentar a reserva ovariana da mulher? Com os conhecimentos atuais, a gente acredita que não. Não dá para aumentar isso. A galera está perguntando, como é que fazer algum exame para saber da reserva ovariana? São esses 3 que eu estou falando aqui na live. Contagem de folículos antrais, hormônio antimileriano e o FSH. O FSH, teoricamente, é o pior deles. Se eu precisasse escolher um, seria ou antimileriano ou contagem de folículos. Eu, Alexandre, particularmente prefiro contagem de folículos. Mas o antimileriano também pode ser utilizado. Tá? Então, como que a gente consegue isso? Como que a gente consegue aumentar o número de folículos? Como que a gente consegue aumentar o hormônio antimileriano? E aí tem muitas dúvidas, muitos questionamentos. Será que fazer dieta melhora isso? Será que parar de fumar pode melhorar isso? Será que ficar menos ansiosa, estressada pode melhorar isso? Será que existe algum remédio, vitamina, maca peruana? Hoje, nós não conhecemos nenhuma forma comprovada de aumentar essas medidas indiretas. Nenhuma. A gente não conhece nada. Será que fazer atividade física ajuda nessa parte? Melhorar a contagem de folículos antrais? Talvez. Será que se alimentar com menos industrializados e preferir mais fruta, mais legume, fazer uma dieta mais saudável, será que ajuda? Talvez.
Será que fazer meditação ajuda na contagem de folículos antrais? Melhorar a contagem de folículos antrais? Talvez. Existe alguma dessas formas que está cientificamente comprovada? Não. Nenhuma delas. Por que é importante melhorar a quantidade de folículos, a contagem de folículos antrais? Porque quando eu vou fazer um tratamento, por exemplo, de fertilização in vitro, eu quero um grande número de óvulos para conseguir formar um grande número de embriões, para poder selecionar o melhor embrião e colocar o melhor embrião dentro do útero. Se eu tenho poucos folículos no início da contagem, isso significa que eu vou ter poucos óvulos na hora da captação, isso significa que eu vou ter poucos embriões na hora do desenvolvimento e eu vou ter menos poder de seleção do melhor embrião. Às vezes só vai ter um embrião, às vezes não vai ter nenhum embrião. Então faz sentido a gente pensar em melhorar a contagem de folículos. Agora, como que a gente faz isso? Ninguém sabe. Tá? Ninguém sabe, primeiro, se isso é possível, se isso é um acaso, igual eu contei da minha paciente, que um mês teve 3 e um mês teve 8. Talvez foi por acaso. Às vezes, isso aqui não é um sistema, não é uma máquina que vai rodando sem parar. Talvez, será que um mês que a mulher ficou estressada, 3 meses depois, isso influencia o momento da ovulação? Talvez. Alguém sabe? Não. Ninguém sabe. Aí você fala assim, nossa doutor, mas eu ouvi uma pessoa falando sobre ozonioterapia via vaginal. Ela estava mentindo, então? Eu não vou falar que ela estava mentindo. Eu vou falar que ela não tem estudos científicos para mostrar isso. Ah, mas eu vi que tem uma vitamina que ajuda a melhorar a ovulação. Não tem nenhum estudo científico que consegue demonstrar isso. Então, o que eu faço? Eu falo assim, nossa, então vocês não sabem o que fazer? Não, a gente não sabe o que fazer. Qual é a forma que eu vejo e qual é a forma que eu encaro? E pensando assim, quando você não tem o embasamento técnico, você vai ter que pensar do ponto de vista fisiológico. Então, se a gente for pensar do ponto de vista evolutivo, do ponto de vista de funcionamento do corpo da mulher, o que me parece? Quando a mulher está saudável, quando ela está comendo todas as vitaminas necessárias, todos os nutrientes necessários, quando ela não está numa situação de estresse, numa situação de perigo, o corpo dela entende que está tudo bem para ela engravidar. Então, a minha teoria é que você pode melhorar esse sistema. Será que isso é verdade? Não sei. Eu adoraria e eu pretendo fazer um estudo para ver se isso é verdade. Será que existe alguma vitamina especial, algum tipo de antioxidante que poderia melhorar isso? Talvez. Será que fazer uma dieta low carb poderia ajudar nisso? Talvez. Será que ozonioterapia via vaginal, via retal, que eu já vi gente falando, será que isso pode ajudar? Talvez. Agora, eu não posso vender isso para paciente como uma promessa, igual tem sido feito. E é por isso que eu estou fazendo essa live de hoje, para alertar vocês. Porque eu sei que muitas mulheres estão numa situação meio que desesperada. Assim, nossa, eu não tenho quase nenhum folículo, já está próximo da menopausa, eu estou num quadro de menopausa precoce. Eu fiz a contagem, tinha 1 folículo, 2 folículos. O meu médico falou que é baixo, e aí de repente aparece alguém na internet falando, eu sei um jeito de aumentar a sua contagem de óvulos. Eu sei um jeito de aumentar a sua reserva ovariana. Então se alguém falar isso, eu sei como aumentar a sua reserva ovariana, você já pensa assim, opa, essa pessoa nem sabe o que é reserva ovariana. Porque com o conhecimento da ciência hoje, a gente não consegue aumentar a reserva ovariana, que é isso aqui. Que são esses folículos pequenininhos. Então se alguém falou, dá para aumentar a reserva ovariana, essa pessoa nem sabe qual é o conceito de reserva ovariana. Ela não tem a base técnica para falar nada. Mas mesmo assim, mas ela mostrou um exame lá de uma pessoa que aumentou. Eu posso mostrar para vocês exame de pessoas que aumentou e que ela não fez nada. Eu posso contar casos para vocês de mulheres que tinham 3 folículos e aumentou para 8 e de verdade ela não fez nada de diferente. A gente simplesmente esperou um mês. E inclusive, no mês que ela veio que a contagem estava mais alta, ela estava mais estressada por causa de coisas do trabalho. Então, o que teoricamente eu recomendo para minhas pacientes, que é tentar diminuir a carga de estresse, é você melhorar os seus hábitos de vida, é você ficar menos ansiosa. Então tudo isso que eu falo para ela, ela fez ao contrário. E a reserva dela melhorou. Então assim, como eu falei para vocês, eu acredito que manter hábitos saudáveis é bom. Pode ajudar. Pode melhorar uma taxa de gravidez.
Só que nós não conseguimos quantificar isso, eu não consigo falar o quanto isso é real. Então, se eu não posso realmente oferecer isso com certeza, ou pelo menos com algum embasamento teórico, vocês têm que tomar muito cuidado antes de entrar num tratamento desse. Você pode entrar com a cabeça assim, olha, eu vou fazer um tratamento para tentar melhorar minha saúde, ficar mais saudável, pensando na minha saúde. Talvez tenha entre aspas, um efeito colateral de aumentar a minha contagem de folículos. Talvez. Só que aí vai vir a dica final da live. Se você já é uma paciente que já está com uma idade mais avançada, que você ficar 3, 6 meses aí nessas mudanças de estilo de vida, pode ser que você chegue daqui a 3 a 6 meses, como eu já vi acontecendo, a pessoa chega na menopausa. Então ela está fazendo várias coisas para tentar melhorar a reserva ovariana, sem nenhum embasamento científico, e aí chega numa situação dramática. Então, qual que é o meu recado para vocês dessa live? É possível aumentar a reserva ovariana? Não. Com os conhecimentos atuais, não é possível. Se daqui a 2 anos surgir estudos científicos que mostrarem que sim, que existem células que aumentam a reserva ovariana, eu vou vir aqui e vou falar para vocês, olha, lembra que eu falei naquela live do dia 30 de abril de 2020? Eu falei que não dava para aumentar. Hoje a gente sabe que dá para aumentar. Mas no dia atual, se nada mudar no conhecimento, e esse é um conhecimento que tem muitas evidências científicas, então se nada mudar no nosso conhecimento atual, não é possível aumentar a reserva ovariana. Não é possível aumentar o número de folículos primordiais. É possível mudar o hormônio antimileriano? Sim, é possível. Como fazer isso? Não sabemos. É possível aumentar a contagem de folículos antrais? Sim, é possível. Como fazemos isso? A gente não sabe. Manter hábitos de vida saudável? Ótimo. Fazer atividade física? Ótimo. Tomar todos os nutrientes? Sim. Fazer meditação, relaxamento, acupuntura? Ótimo. Pensando nos outros benefícios. Pensando em ficar mais tranquila, você ter uma melhor qualidade de vida, tudo isso é ótimo. Mas isso não garante que vai dar certo. Isso não existe uma evidência científica que mostra que isso realmente faz diferença nessas medidas. E assim, se não faz diferença nas medidas, eu não consigo falar ainda nem sobre taxa de gravidez, porque você ter mais folículos aqui não garante que você tem mais chance de engravidar. Então, você vê que o passo é tão longo, a jornada é tão longa ainda de coisas que a gente precisa descobrir, que na minha opinião é completamente antiético, e eu diria até imoral, você oferecer um tratamento desse, com essa promessa para uma paciente que está numa situação desesperada, que não sabe o que fazer, e aí você vender essa promessa vazia. Você vender uma coisa que não existe evidência científica. E aqui eu vou colocar um desafio, ainda mais. Se a pessoa fala, não, mas eu tenho experiência, porque as minhas pacientes melhoram a reserva ovariana, porque quando eu faço ozonioterapia via vaginal, isso melhora a qualidade dos óvulos dela. Então mostra, publica isso. Se essas pessoas são tão boas, se as pessoas têm tanto resultado, por que elas não publicam isso numa revista científica? Eu adoraria que essas coisas ajudassem, eu faria para todas as minhas pacientes. Eu adoraria que a gente descobrisse uma forma de aumentar a qualidade dos óvulos, a quantidade dos óvulos, a reserva ovariana da mulher, que aumentasse qualquer coisa. Eu adoraria que existisse isso. Só que hoje não tem provas, não tem evidência científica. Então, enquanto alguém que faz isso não construir evidência científica, e eu converso com várias dessas pessoas para a gente tentar construir essa evidência, e para tentar verificar se isso realmente é verdade ou não, enquanto isso eu não posso, ninguém pode prometer. Então, muito cuidado, tá bom? E aí, para fechar a live de hoje, antes de responder as perguntas, o recado que eu queria dar é assim, aqui eu sei que hoje talvez eu me exaltei e falei um monte de coisa que talvez eu não deveria ter falado, mas é importante para vocês saberem isso. Eu me sinto assim, eu fico pensando, coitada da mulher que embarca nessa promessa vazia. Coitada da mulher que deposita todas as suas esperanças nessa situação em que ela, de verdade, ela não tem prova que isso funciona.
E ela está aqui depositando o sonho dela, as esperanças dela, a expectativa dela, sem ter um mínimo de evidência científica. Então, assim, eu decidi compartilhar isso com vocês. Eu decidi compartilhar porque eu realmente gostaria muito que tivesse essa evidência científica. E se alguém tiver, olha, saiu um artigo ontem que mostra que sim, é possível aumentar isso. Me manda e eu vou vir aqui e vou fazer uma live e vou falar, pessoal, tudo aquilo que eu falei naquele dia tem esse artigo novo. Tem uma prova científica nova. Então vamos começar a fazer isso. E eu vou começar a fazer isso para todas as minhas pacientes. Eu não tenho compromisso com erro. Eu não tenho compromisso com falar uma coisa. Eu posso mudar de opinião. Ninguém sabe tudo. A medicina não sabe tudo. Tem uma frase que eu gosto muito. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Que a medicina é a ciência das verdades transitórias. Isso que eu falei agora, essa é a verdade de hoje, atual, dia 30 de abril. Se daqui a um ano essa verdade mudar, eu vou vir aqui e vou falar. Mas eu não posso enganar. Eu não posso enganar vocês. Tá bom? E o meu recado final para vocês é que eu sei que existem muitas promessas na internet de vitaminas, aqui ó, que a Juliana falou, muita comercialização dos produtos CAPS. Eu falei sobre isso no meu stories. Não sei o que CAPS, do que CAPS. Nada disso tem evidência científica. E eu já fui lá e eu mandei mensagem para as pessoas que vendem. Olha, muito legal isso. Qual que é o estudo científico que te garante, que te deixa fazer essa propaganda desse jeito, que aumenta a fertilidade? Nessa hora, em geral, eles me bloqueiam. Então, assim, você que está numa jornada para engravidar, e que está com dificuldade, e que não está conseguindo a gestação, e que está buscando 1000 coisas na internet, 1000 soluções e pílulas mágicas e alternativas mirabolantes de medicina quântica e de ozonioterapia, você continuar fazendo essas coisas, isso não vai te ajudar a conseguir o seu objetivo, a conseguir a gravidez. Infelizmente, você continuar fazendo as coisas da forma com que você está fazendo, provavelmente não vai te levar a um próximo passo. E a gente precisa melhorar isso. Porque sim, como eu já falei, vocês devem saber, eu acredito que existe uma forma de ajudar as mulheres a melhorar a jornada até a gravidez. E isso a gente faz de 3 formas. Com conhecimento técnico, com apoio de profissionais e de mulheres que estão nessa situação e de motivação. De você estar empenhada, de você saber, você conhecer o seu psicológico, você ter a mentalidade certa para enfrentar os desafios. E é nisso que o método mãe se baseia. Nos 12 passos, nos 10 passos que facilitam o caminho de uma mulher até conseguir a gravidez. Uma comunidade de mulheres que estão unidas, que estão empenhadas a conseguir uma gravidez. E manter a mentalidade certa. Então foi exatamente por isso que eu criei o Método Mãe. Que é um programa de 12 semanas que vai ajudar mulheres nessa transformação. E se você gosta dos conteúdos que eu coloco aqui, ao vivo, nas lives, nos meus posts, isso é a ponta do iceberg do que vai ter dentro do Método Mãe. Muitas mulheres já se inscreveram e já estão assistindo às aulas e já estão transformando a forma com que estão encarando a infertilidade, estão encarando a dificuldade para engravidar. Mas eu não posso fazer tudo por vocês. Eu preciso que você dê o próximo passo também. E as inscrições para o Método Mãe vão se encerrar hoje. Hoje, às 11h59, vai se encerrar. Então, se você quer participar disso, se você quer mudar a forma com que você encara a infertilidade, com que você encara a dificuldade para engravidar, e você quer fazer parte desse grupo de mulheres, se inscreva até hoje, tá bom? Hoje acaba. Tudo bem? Então, eu vou responder as perguntas. O link está na bio. Assim que acabar a live, você pode entrar lá para acessar. Inclusive, a minha equipe vai dar o suporte hoje a noite inteira. Para quem tiver dúvida, pode mandar mensagem. Tem lá um telefone de WhatsApp, você consegue mandar mensagem. E eles vão tirar todas as dúvidas. Certo? Então, agora eu vou responder as perguntas. Desculpa aí se eu me exaltei um pouquinho hoje, mas esse é um assunto que realmente me tira do sério, assim, ver como que, eu diria até má fé de algumas pessoas. Algumas são desconhecimento e alguma má fé, talvez, não sei, mas isso realmente me tira do sério. Então, vamos lá, eu vou responder algumas perguntas. Podem vir me mandando aqui.
Então, vamos lá. Ó, bastante gente comentando em relação a isso, sobre as pessoas, as promessas vazias que colocam. Então a Fran colocou, SOP, como engravido, devo parar anticoncepcional? Boa pergunta. Quando a paciente tem SOP, um dos principais sintomas é irregularidade menstrual. E essa irregularidade menstrual é um forte indicativo que a mulher não está ovulando. Se a mulher não está ovulando, não tem como a gestação acontecer. Para eu ter a gravidez, eu preciso de 3 coisas: óvulo, espermatozoide e útero. Se não tem ovulação, não tem óvulo. Se não tem óvulo, não tem gravidez. Então, muitas vezes, a mulher começa a tomar, e até por recomendação do ginecologista, começa a tomar anticoncepcional, porque aí todo mês vem a menstruação. Só que essa menstruação que a mulher tem com o uso de anticoncepcional não significa ovulação. Pelo contrário, enquanto está tomando anticoncepcional, não tem ovulação. Então, a mulher que tem SOP, ela precisa parar o anticoncepcional. Aí você pode me devolver a pergunta, mas doutor Alexandre, se eu paro o anticoncepcional, eu não consigo ovular. Então tem algumas coisas que nós podemos fazer para ajudar e melhorar essa fertilidade natural. Dentro lá do método mãe, a gente vai ter um passo que fala só sobre ovário policístico, vai ter um passo que fala só sobre como melhorar essa taxa de fertilização, de ovulação, taxa de gestação espontânea. Mas, para te dar algumas dicas, coisas que são muito importantes. Atividade física, manter uma dieta saudável. Para muitas pacientes com SOP, manter uma dieta low carb é ótimo. Ah, mas eu já estou fazendo dieta low carb, eu já estou com o meu peso ideal, eu já estou fazendo atividade física, eu já estou tomando metformina, que algumas pacientes têm que tomar metformina, talvez não todas, mas algumas seria importante tomar. Eu já estou fazendo tudo isso que você falou. E mesmo assim eu não estou ovulando. Aí a gente vai ter que pensar num tratamento específico para falar sobre indução de ovulação. A gente vai precisar de um tratamento. Se você já está fazendo tudo a seu alcance e nada deu certo, nada deu resultado, você precisa partir para um próximo passo, que aí sim é um tratamento de reprodução assistida, que pode ser desde um coito programado, uma inseminação ou uma fertilização in vitro. Mas antes disso, tem várias mudanças no estilo de vida, várias coisas que você pode fazer, mas eu sugiro que você procure ou um ginecologista que entenda disso ou de um especialista em reprodução humana. E se você tem SOP e a única coisa que o seu ginecologista fala é toma anticoncepcional e vê o que acontece, pense em trocar de ginecologista, tá bom? Vamos lá, mais dúvidas? Então, a Van mandou. Antimileriano de 8,96 com 39 anos, tá ruim ou bom? Eu vou ter que responder depende. Por quê? Porque o antimileriano, ele pode ser apresentado de 2 formas. Dependendo da unidade que está esse antimileriano, ele é ótimo. Dependendo da unidade, ele está muito ruim. Então, eu não sei dizer. E uma outra coisa, o antimileriano, ele vê a quantidade, mas ele não vê a qualidade dos óvulos. E o único marcador que hoje nós temos em relação à qualidade dos óvulos é a idade da mulher. E eles falaram, 39 anos é uma idade boa, é uma idade ruim. Já é uma idade em que existe uma perda da qualidade dos óvulos, uma perda já importante. Então a minha sugestão, independente se o antimileriano está bom ou está ruim, é que você procure um especialista para te ajudar e determinar se precisa fazer algum tipo de tratamento. Tá bom? Vamos ver. Dani perguntou se eu vou disponibilizar. Sim, a live vai ficar gravada aqui durante 24 horas. Tá bom? A Vivi perguntou, uso de Clomid aumenta a produção de óvulos? Boa pergunta. Então, vamos lá. Deixa eu trazer aqui. Vamos ver se vocês conseguem ver. Eu já pintei muito esse quadro, mas vamos lá. O que acontece? O Clomid, ele teoricamente, ele vai atuar em uma fase do ciclo. Que é aqui, eu tenho vários folículos nessa fase. Se a gente não faz nada, se a paciente não toma nenhum remédio e ela tem ciclos regulares, o que acontece? Um deles é selecionado e ovula e os outros perde. No mês que vem, então vamos imaginar que a mulher, eu fiz uma contagem, tem 10. 10 folículos estão lá disponíveis para ovulação, um vai ser selecionado e ovula, os outros a mulher perde. Quando eu uso Clomid ou algum outro indutor de ovulação, gonadotrofinas, o que a gente tenta fazer? Que mais de um cresça. Então você pode ter ovulação de vários saindo e rompendo.
Então a sua pergunta, o Clomid aumenta, por exemplo, aumenta a produção de óvulos? Ela não aumenta aqui, nessa fase. O Clomid não tem esse poder de mexer nessa fase. O que ele faz é tentar aproveitar melhor nessa fase. É tentar, de todos os folículos que teriam lá, em que só um sairia, você pode ter mais de um saindo. Qual que é o benefício de você ter dois óvulos sendo liberados ao mesmo tempo? É como se você pegasse 2 meses de chance e juntasse em um só. Se eu tiver 3 óvulos saindo, estou pegando 3 meses de chance e juntando em um só. Então, teoricamente, você aumenta a chance de gravidez naquele mês, naquela tentativa. Qual que é o problema? Se você tem 2 óvulos saindo, você pode ter gêmeos. Se você tem 3, você pode ter trigêmeos. Se você tiver 4 folículos saindo, óvulos saindo, você pode ter quádruplos, que aí começam a ser situações muito difíceis. Então, em geral, quando você tem mais de 2 folículos crescendo, talvez você precise cancelar o tratamento. Você tem que parar no meio e falar, isso aqui está muito arriscado. Você tem um risco muito grande de ter uma intercorrência grave. E nosso objetivo na reprodução humana é que a paciente tenha um filho saudável. E se tiver gêmeos? Maravilha. Se tiver trigêmeos? Quando a paciente tem trigêmeos, a gente já sabe que tem mais risco no pré-natal. A gente tem mais risco daquelas crianças irem para UTI. A gente tem mais risco de ter um aborto. E isso vai contra a nossa ideia de ter um filho saudável. Então não é que eu sou contra você ter gêmeos. Até muitas pacientes me procuram, doutor, eu gostaria muito de ter gêmeos, porque eu já resolvo o problema agora nessa tentativa e já acabou, fecha a fábrica e acabou, resolveu. Eu entendo esse pensamento, mas por outro lado, uma gestação gemelar, trigemelar, é uma gestação mais arriscada. Então só esse é o cuidado e a discussão que nós temos que ter sempre com a paciente. Então, vamos lá. Mari perguntou, doutor, tenho 43 anos, tive 2 cirurgias de endometriose e fiz uma FIV, mas ao coletar o óvulo não formou o citoplasma. Estou tentando novamente. Tem algo que eu possa fazer para melhorar a minha saúde? Boa pergunta, Mari. Quando a endometriose é uma doença que pode prejudicar a qualidade dos óvulos, ela pode prejudicar a quantidade dos óvulos, e quando você faz uma cirurgia, principalmente quando existe endometriose no ovário, da mesma forma que a gente tira aquele cisto, a doença, parte dos óvulos saudáveis também você perde. E isso pode mostrar uma diminuição na reserva dos óvulos. Hoje, não existe nenhuma forma comprovada de melhorar a qualidade do óvulo. Não existe. O que acontece? Você fez uma fertilização in vitro, e eu não conheço o seu caso, eu vou dar um exemplo aqui. Então vamos imaginar que você conseguiu 3 óvulos, e aí desses 3 óvulos nenhum estava bom. Todo mês estava acontecendo esse processo. Então, quando você chega na hora de fazer a FIV, você já tem os folículos aqui nesse estágio. E eu vou imaginar que você conseguiu 3. Como que vão ser os 3 do mês seguinte? Eles vão estar bons? Eles vão estar ruins? Eu não sei. Pode ser que em um mês está ruim e no outro mês está bom? Pode. Pode ser que num mês está bom e no outro mês está ruim? Também pode. Como é que você avalia a qualidade dos óvulos? Infelizmente, você só consegue avaliar a qualidade real na hora que você tira os óvulos. Então, na hora que eu faço a fertilização, eu vou para a coleta de óvulos, eu pego os óvulos e olho no microscópio. Essa é a única hora que eu tenho certeza. Porém, existem algumas dicas que o corpo dá que aquele óvulo pode não estar muito bom. Então, o tamanho do folículo no início do ciclo, a velocidade de crescimento com a medicação. Então, por exemplo, um folículo que cresce muito rápido é um sinal ruim que aquele óvulo talvez não está bom. O folículo que cresce muito devagar também pode ser um sinal ruim. O principal marcador de qualidade é a idade. Então, o que eu recomendaria? Eu gostaria de tentar uma fertilização de novo com os meus óvulos. O que eu recomendaria é que você mantivesse hábitos de vida saudável, você eventualmente, por exemplo, passasse numa nutricionista, isso é uma coisa que eu acho super legal, o paciente passar numa nutricionista, ver se a alimentação está adequada, tentar fazer atividade física e não de uma forma muito intensa, porque também uma atividade de alto impacto, alta intensidade também não é bom, mas fazer atividade regular e escolher o melhor mês para fazer o tratamento. Então avaliar se está tudo bem no ultrassom, se os exames estão bons, se realmente aquele mês parece ser um mês bom para fazer. Pode ser que você faça de novo e que tenha o mesmo resultado. Eu tenho pacientes que já fizeram uma vez e que às vezes não teve nem embrião para transferir igual você, e a paciente repetiu o tratamento e a gente conseguiu o blastocisto, embrião de 5º dia de ótima qualidade, transferiu e engravidou. Pode acontecer? Pode. Mas pode ser que você repita e você faça tudo perfeito.
tudo a seu alcance e mesmo assim não consiga óvulos bons. E aí talvez é hora de pensar em outro tratamento como a ovodoação. Tá? Mas aí já é um passo bem mais avançado, mas eu quis te dar esse panorama geral porque realmente não é uma situação simples que você está passando. Cristina perguntou, glifage ajuda a regular a menstruação para quem tem resistência à insulina? Sim. Esse, em geral, é uma boa indicação de se usar a glifage. Quando a paciente tem resistência insulínica, isso pode melhorar o ciclo menstrual, a regularidade menstrual, a ovulação. Tá bom? Júlia perguntou, por que o óvulo se rompe e a gravidez não acontece? Ótima pergunta, muito boa pergunta. Para a gravidez acontecer, se você lembrar de algumas lives que eu já falei, a gente precisa que algumas coisas aconteçam. Então, que o ovário solte o óvulo, que a tuba uterina capture aquele óvulo, que o espermatozoide passe pela vagina, pelo colo do útero, pelo corpo do útero, pela tuba, chegue no óvulo, fertiliza, forma o embrião. O embrião vem se desenvolvendo durante 5 dias, chega no útero e gruda. Qualquer fase que falha nesse processo, a gravidez não acontece. Então quando você pergunta, mas eu tenho ovulação, meu médico fez ultrassom, eventualmente usei medicação para romper o folículo, aconteceu a ovulação, ele dosou progesterona, ele viu que está ótima a progesterona. Então assim, por que eu não engravidei? Porque tem várias coisas que também tem que acontecer. Precisa que a tuba capture aquele óvulo. Será que ela capturou? A gente não tem exame que vê isso. Será que o espermatozoide chegou lá? Às vezes a tuba captura, o espermatozoide chega lá, fertiliza, só que o embrião que é formado não tem qualidade. A carga cromossômica do embrião não está boa. Então, mesmo que tudo acontece de forma sincronizada como a gente gostaria, a gravidez não acontece. Às vezes forma um embrião lindo, maravilhoso, perfeito, saudável, só que chega no útero lá, por algum motivo, o útero naquele mês não estava receptivo, não estava bom. A gravidez não acontece. Então são vários fatores que a gente sempre tem que avaliar e numa investigação do casal infértil, eu vou ter que avaliar todos os fatores e procurar todos os fatores aonde pode estar o problema. Jana perguntou, coito programado com letrozol é indicado para quem tem uma trompa obstruída? Teoricamente, se você tem uma trompa obstruída e a outra trompa está normal, teoricamente sim, você pode fazer esse tratamento. Porém, fica a ressalva que, se uma trompa está doente, será que a outra trompa também não tem algum problema? Talvez ela está aberta, passou o contraste na esterossalpingografia, mas será que a função dela está boa? A gente tem os cílios da tuba que tem que ficar batendo, contração do útero, tem um monte de coisas que tem que acontecer para o óvulo conseguir chegar na tuba, para o espermatozoide conseguir chegar no óvulo. Então, se um lado está ruim, será que o outro lado também não está ruim? Só esse é o questionamento que eu faço. Mas eu já fiz paciente nessa situação, eu já tive gravidez nessa situação, a gente só precisa pesar na balança e entender melhor qual é a chance de sucesso que você vai ter. Tá bom? Vamos lá, mais um pouquinho de perguntas antes que o Instagram me corte aqui. Então vamos lá, Vivi perguntou, se uma mulher em idade fértil toma anticoncepcional injetável há 4 meses e fica sem tomar um ciclo de 21, pode engravidar nesse intervalo? Teoricamente pode, tá bom? Teoricamente, assim que você para o anticoncepcional, você poderia engravidar, tá bom? Então, vamos ver mais dúvidas. A Thali perguntou, o exame antimileriano para fazer coleta tem um período específico? Também boa pergunta. O antimileriano ele foi colocado para nós médicos, o grande benefício dele é que nós não teríamos um período certo para fazer. Você poderia fazer em qualquer fase do ciclo, que ele tem pouca variabilidade. Diferente, por exemplo, do FSH e da contagem de folículos, que tem que ser feito na fase inicial do ciclo menstrual. Nós chamamos de fase folicular inicial, que isso acontece no 2º ao 5º dia do ciclo. Então, teoricamente, o antimileriano você poderia sim fazer ele em qualquer fase. Eleusiane perguntou, isso vale para os outros indutores também? Também vale para os outros indutores. Dani perguntou, doutor, eu tenho 10 folículos, isso é bom ou ruim? Nós dividimos as mulheres em 3 categorias, mais ou menos, de forma bem generalizada. Quando nós temos menos de 5 folículos, essa mulher é considerada de baixa reserva.
Quando nós temos de 5 a 15 folículos, seria a reserva normal. Acima de 15 folículos, seria alta reserva. Então, 10 folículos, você está bem na metade da reserva normal, o que teoricamente estaria tudo bem. Agora, se eu tenho uma mulher de 26 anos que tem 10 folículos, talvez seja um número um pouco mais baixo do que eu esperava. Se eu tenho uma mulher de 40 anos que tem 10 folículos, eu vou achar ótimo. Eu vou falar que está muito bom, que está acima da média. Então, mesmo dentro da nossa classificação, precisa saber o fator idade. Esse é um fator importante. Tá bom? Michele pergunta, doutor, o senhor indica coenzima Q10 para as tentantes? Não existe grandes evidências científicas que a coenzima Q10 realmente tem um benefício. Não sou contra, a evidência científica é bastante controversa. Se você quer tomar e se você não tem nenhum problema financeiro para comprar, a paciente se mata para conseguir comprar, faz economias, não consegue, vou exagerar aqui, mas não consegue comprar comida direito e aí para comprar vitamina, eu acho que não vale a pena. Mas se você quer tomar e se sente bem tomando, não vejo problema, tá? Só não tenho certeza que ela realmente ajuda. Patrícia perguntou, doutor, gostaria de saber se chá de inhame tem o mesmo efeito do Clomid, ou não, pois ele seria mais natural, não sei se você recomenda esse chá. Chá de inhame não existe nenhuma evidência científica que funciona. Zero. Eu já procurei. Não tem nenhuma. Então eu não recomendo, ele não tem o mesmo efeito de indução de ovulação. Ah, mas eu conheço uma vizinha da prima da minha tia que tomou e engravidou. Como a gente sabe que foi o chá de inhame que fez a diferença? Quantas mulheres que têm ovário policístico ficam 10 anos e aí de repente engravida? Com chá, sem chá. Então assim, não tem evidência científica, tá bom? Gil perguntou, que tamanho tem que ter o folículo? Depende da fase do ciclo que você está. Então na fase inicial, assim que a paciente está menstruada, o folículo tem que ter de 2 a 9 milímetros. Perto da ovulação, o folículo vai ter mais ou menos entre 18 a 22 milímetros de diâmetro. Tá bom? Então depende da fase. Vivi perguntou, qual é a quantidade por dia de glifage? Depende, conversa com o seu médico. Tá? Cada paciente vai ter uma dose ideal. A Ana Carol perguntou, doutor, vi que você falou sobre lubrificante à base de água, que atrapalha na movimentação dos espermatozoides. E o Conceive Plus, que vem até com o aplicador para aplicar ao mesmo tempo da relação sexual. Eu falei isso na live anterior, então eu vou responder hoje. Os lubrificantes à base de água atrapalham a fertilidade, como a Ana Carol falou. O Conceive Plus, ele tem sido colocado e vendido para as mulheres como um lubrificante que aumenta a chance de gravidez. Isso não é verdade. Tá? Não tem estudos que mostram que você aplicar, igual você falou, aplicar antes, durante a relação, isso não tem evidência científica. O que nós sabemos? Que esses lubrificantes, eles não atrapalham o espermatozoide igual os lubrificantes à base de água. Ele não atrapalha. Isso não significa que ele ajuda. A gente não tem essa evidência científica, que a chance de gravidez é maior quando usa lubrificante à base de óleo, como o Conceive Plus. Porque se fosse assim, a gente ia recomendar para todas as pacientes. Se tem uma forma que eu consigo fazer para a paciente aumentar a sua chance de gravidez, por que eu não estou usando então? Por que eu não estou falando aqui? Por que nenhum médico fala isso? Você entendeu? Então é isso que eu quero que vocês comecem a ter esse senso crítico. Olha, se todos os médicos falam uma coisa, e aí vem um produto que ninguém sabe direito como, e fala, isso aqui é um negócio milagroso, e ninguém mais fala disso. Será que todos os médicos são burros, são mau caráter, que não querem ajudar os pacientes, e tem um produto que é o milagroso, que vai resolver todas as situações do universo? Claro que não, né? É que, infelizmente, essas pessoas acabam se aproveitando de pacientes que estão numa situação desesperada, que estão tentando engravidar, não estão conseguindo, não sabem mais o que fazer, e aí vem uma luz aí no fim do túnel, uma solução milagrosa. Essa solução milagrosa não existe, tá? Infelizmente. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Mas, recapitulando sua pergunta, a gente não tem aumento da chance de gravidez. Eu tô vendo que tem várias perguntas ainda, infelizmente eu não vou conseguir responder porque daqui a 15 segundos o Instagram vai me cortar, mas eu quero agradecer muito a presença de vocês.
Quem gostou disso e quem quer transformar a sua jornada, aproveite, hoje é o último dia para participar do Método Mãe. Um beijo, se cuidem e boa noite, bom descanso. Obrigado, tchau, tchau.